E o Internacional nessa tarde anunciou de maneira definitiva a contratação de um zagueiro. E de um zagueiro que pode inclusive deixar o Inter ainda dentro desta janela de transferências. Eu quero te falar sobre o anúncio da contratação de Vitão, que agora é um jogador do Internacional até final de 2026. Eu quero te trazer os detalhes hoje que o Inter trouxe sobre a assinatura do pré-contrato com um zagueiro de 24 anos. E além disso, falar sobre outros zagueiros que foram cogitados no Inter neste fim de semana. Nicolas Valentini, jogador de 23 anos do Boca Juniors, que já pode assinar um pré-contrato, e André Ramalho do PSV, jogador que inclusive ficou livre no mercado nesta segunda-feira e é um jogador que está livre e o Inter, por exemplo, poderia trazer de maneira gratuita. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre a renovação de contrato do zagueiro Vitão. Tu gostou? Tu achou ruim? Deixa nos comentários que eu quero saber, tá bom? E para começar esse vídeo, eu já quero falar exatamente sobre essa situação, que é a renovação de contrato do Vitão. Todo mundo sabia que ele tinha contrato de empréstimo com o Inter até o dia 30 de junho desse ano. Depois, ele é um jogador que ficaria livre no mercado. E no começo da temporada, o Inter firmou um pré-contrato com o empresário dele, com Juliano Bertolucci. O Inter, naquele momento, firmou um pré-contrato com o Vitão para não correr o risco, por exemplo, de perder de maneira gratuita. A gente sabe que o Inter enrolou essa situação de maneira pública. O Inter falou que, por exemplo, o Inter ainda estava negociando, que ainda ia ver a situação do Vitão, que não sabia, por exemplo, se ele ia permanecer no Internacional. Esse era o diálogo, né? Era o que o Inter falava dentro dos microfones, né? Que era um jogador que ainda tinha negociações. Mas o fato é que o Inter já tinha um pré-contrato assinado com o Vitão desde o começo desse ano. E no dia de hoje, no dia 1º de julho, quando a gente sabia que o contrato do Vitão terminava com o Internacional, o Inter anunciou ele de maneira oficial. Agora, a gente pode dizer que realmente o Vitão é um jogador do Sport Clube Internacional. Um jogador que o Inter não gastou nenhum real para contratá-lo. Era um jogador que era do Shakhtar Donetsk, que em função de tudo que aconteceu da guerra da Ucrânia, veio para o Internacional inicialmente por 3 meses, a guerra se estendeu, aumentou o empréstimo de 1 ano, o Inter conseguiu renovar esse empréstimo por mais 1 ano, e nessa temporada ele era um jogador que ficava livre no mercado, não houve um acordo com o Shakhtar Donetsk, e o Shakhtar perdeu esse jogador de maneira gratuita para o Internacional. O Vitão assina em definitivo com o Inter até o final de 2026, ou seja, 2 anos de contrato por Vitão e, além disso, uma cláusula de renovação automática por mais 1 ano. Ou seja, ao todo, o contrato do Vitão pode ser de até 3 temporadas. Obviamente, também houve um reajuste salarial e luvas pagas para o jogador, porque a partir de agora, o Inter teve que comprar os direitos econômicos do Vitão. Isso aconteceu no começo da temporada. O Inter gastou 5 milhões de reais para comprar 80% do Vitão. E agora, só para vocês entenderem a fatia do Vitão, o Inter tem 80% do jogador e os outros 20% são do próprio Vitão. Lembrando que o Vitão vendeu 80% para o Inter por somente 5 milhões de reais. E como todo mundo sabe, recentemente o Real Betis fez uma proposta de 8 milhões na mesa do Inter, de euros, só pela porcentagem do Inter. Então vocês podem ver que, inclusive, o Vitão foi um cara que foi muito parceiro com o Inter. Vendeu a porcentagem dele por um valor muito mais abaixo para o Inter, por exemplo, conseguir ter um lucro. A gente sabe que por mais que o Vitão tenha sido agora anunciado de maneira definitiva, ele é um jogador que ainda pode deixar o Inter nessa janela de transferências. Isso porque o West Ham e o Nottingham Forest, que são os 2 clubes da Inglaterra, tem interesse ainda na sua contratação. E se chegar uma proposta de 10 milhões de euros na mesa do Internacional, vai ser muito difícil o Inter segurar esse jogador. Por isso que ainda existe a possibilidade do Internacional vender esse atleta, tá bom? Mas esse é um papo para outro vídeo. O que eu quero falar com vocês é exatamente sobre a possibilidade do Inter trazer outros zagueiros. Isso porque existe a possibilidade do próprio Vitão ainda deixar o Internacional por meio de uma venda, como eu te expliquei anteriormente, ou pelo fato do Robert Renan ainda ser vendido para o mercado europeu. O Robert Renan, todo mundo sabe que o Porto de Portugal é um clube que está interessado na sua contratação. Caso seja vendido, o Inter ganharia
4 milhões de euros da negociação do Robert Renan, ou seja, é um valor bem interessante por um cara que também chegou de maneira gratuita ao Internacional. São as duas possibilidades de venda que o Inter tem agora. E além disso, o Inter também perdeu, né, sem vocês perceberem, de maneira numérica já na zaga. Porque o Igor Gomes, que era um zagueiro do Inter, a partir de agora ele vai ter que ser deslocado para a lateral direita. Por quê? Porque o Gumalo saiu do Internacional, que também era um cara que inclusive em dado momento fazia também a zaga. Ou seja, o Inter perdeu já um zagueiro que vai ter que ser deslocado agora para jogar de lateral direito, principalmente em função da lesão do Bustos. Ou seja, à disposição hoje, o técnico Eduardo Cudê tem o Mercado, tem o Vitão, tem o Fernando. São as 3 opções da zaga, além, obviamente, do próprio Igor Gomes e do próprio Robert Renan. Mas se tirar o Igor Gomes, o Inter tem só 4 zagueiros, sendo que desses 4, um deles, por exemplo, pode deixar o Internacional e 2 deles têm contrato acabando no fim desse ano, que é o Robert Renan e o Gabriel Mercado. Por isso, o Inter está atrás de um outro zagueiro nesta janela de transferências. E 2 nomes foram muito falados neste fim de semana. O primeiro, o de Nicolas Valentini, jogador de 23 anos do Boca Juniors, que tem contrato até o fim desse ano com o Boca e na metade desse ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele não vai renovar com o Boca e vai ficar livre no mercado realmente. Eu conversei com o empresário do jogador e ele me disse que a prioridade não é vir para o futebol brasileiro. Perguntei também se o Inter era um clube interessado, mesmo sabendo que a prioridade dele é não vir para o Brasil. E ele disse que não. Sobre o André Ramalho, zagueiro do PSV da Holanda, jogador que ficou livre no mercado nesta segunda-feira, dia 1º de julho, ele encerrou o seu contrato com a equipe do PSV e se tornou um agente livre no mercado, podendo assinar com qualquer clube. O André Ramalho é dono de uma das melhores zagas do PSV na Holanda nessa temporada. O PSV foi destaque na Holanda, chegou numas oitavas de Champions League e tudo isso com o André Ramalho sendo o zagueiro titular. Ainda assim, foi um jogador que ficou livre no mercado. O Inter sim buscou informações sobre ele, conversei isso inclusive com a assessoria do André Ramalho, que confirmou que o Inter deu uma sondada nele, buscou valores, buscou informações sobre o atleta. Mas, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 1º de julho, o Inter ainda não efetivou uma proposta oficial. O Vasco aqui no Brasil foi um outro clube que sondou esse jogador, porém também não firmou uma proposta oficial. O fato é, o Inter está atrás de zagueiros. O grande sonho do Internacional se chama Carlos Salcedo. Seria o nome que o Inter gostaria muito dentro dessa janela de transferências. Mas principalmente pelo fato de ser um jogador que ganha 1.600.000 no México, é o principal problema hoje para o Inter conseguir trazer este jogador. O outro jogador que inclusive é muito falado, e eu também posso descartar para vocês, é o Dienri Mina. Esse, o nome já completamente descartado na mesa do Internacional. O Inter não quer contratar esse jogador e o próprio Mina ainda não se decidiu o que vai fazer. Se volta, por exemplo, ao futebol brasileiro ou, por exemplo, se fica ainda, por exemplo, dentro de um cenário europeu. Mas essas são as atualizações do Inter na busca de um zagueiro e no anúncio que foi feito de hoje, que é a contratação definitiva agora sim do Vitão, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Um abraço, valeu, falou e foi!